Oi, gente! Sejam bem-vindos aos Salgadeiros e Doceiros na Europa. Aqui eu ensino você a faturar da cozinha da sua casa com salgados e brigadeiros aqui na Europa e vender todo santo dia, mesmo que você esteja saindo do absoluto zero. Meu nome é Marluce e hoje eu vim falar com vocês aqui sobre um assunto que, pessoal, todos esses assuntos que eu venho trazendo para vocês aqui são assuntos que eu recebo muitas dúvidas no meu direct e também pessoas em privado que chamam a gente para perguntar, olha, mas o meu problema é esse e tal. E assim, de alguma maneira a gente tenta ajudar essas pessoas a solucionar esses problemas. Até porque eu já passei por tudo isso. Eu já passei por coisa muito ruim, muito difícil e eu não achei ninguém para me orientar aqui na Europa e hoje eu tô aqui para orientar vocês, para ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Então, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o assunto. Não tenho tempo para trabalhar com salgados e brigadeiros porque eu já trabalho fora. É verdade, né, gente? Mas isso é um pouco de questão, gente, de prioridades, né? Vocês vão entender isso lá no final desse vídeo aqui, dessa live. De vez em quando eu vou estar olhando aqui do lado, porque eu tenho um roteirinho aqui e eu não posso vir aqui abrir a live simplesmente de qualquer maneira sem ter feito um roteiro aqui pra gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, gente. Vale a pena trabalhar fora e iniciar com salgados e brigadeiros? Vale a pena trabalhar com salgados e brigadeiros trabalhando fora? Gente, é o seguinte, no início da minha carreira, lá no início profissionalmente, em 2015, eu não trabalhava fora e eu comecei a trabalhar com salgados e brigadeiros para uma renda extra. Porque eu tinha minha filha muito pequenininha e eu queria fazer uma graninha extra, ajudar o meu marido e tal, enfim, porque tava muito pra ele, então eu queria fazer um dinheiro também. Então foi aí que eu comecei a trabalhar com salgados, não era brigadeiro ainda na época, era só salgados e foi assim, um boom. Então eu descobri, claro que compensa, né? Só que não foi bem assim. Por temas de documentação, as pessoas que moram na Suíça ou na Europa, enfim, nós temos que ter aí um trabalho fixo, contrato, meios econômicos, a gente tem que provar muitas coisas para a gente conseguir o documento do país. Então, não foi diferente comigo. Quando eu cheguei na Suíça, eu precisei trabalhar fixa, conseguir vários contratos com muitas horas de trabalho para poder conseguir aí esse documento. Então eu tive que me lançar no mercado e mesmo assim continuar trabalhando com salgados e o brigadeiro chegou depois. E eu consegui, gente, conciliar as duas coisas. Pra mim, super compensava. Porque o salgado, ele faz um salário. E depois o que você trabalha fora é outro salário. Então, claro que vale a pena. Compensa. Depois, é possível conciliar as duas coisas no início? Pessoal, é uma questão também de organização. É uma questão... a organização é tudo. Para você conseguir levar as duas coisas. Tá bom? Então, vale a pena, vale. Compensa, compensa. É possível? É possível. Porque se eu fiz, qualquer um vai fazer. Né? Então, se eu fiz, qualquer um vai fazer. Qual o melhor momento para tomar essa atitude? Gente, o melhor momento é agora, ou seja, não tem o melhor momento, é simplesmente você começar. Desde que você procure aí uma metodologia, não comece de qualquer jeito. Procure uma metodologia, procure alguém para te ajudar nesse início, para você começar do começo e começar certo. Começar de qualquer maneira, aí começa, acha que não dá certo o negócio, acha que não dá dinheiro, acha que não compensa, que tá cansativo, fica desse jeito. Então, se você tiver aí um mentor, uma pessoa que consiga te ajudar a organizar toda essa parte, compensa, tá bom? Só não vai no escuro. Não vai assim, de qualquer maneira,
porque senão realmente não dá certo. Agora, dá pra conciliar as duas coisas sim, dá pra conciliar sim, tá? Quais são as vantagens de trabalhar de casa? Gente, pra mim, são incontáveis. São muitas realmente as vantagens. Porque eu sou família, eu tenho 4 filhos, e nessa época, a minha filha mais novinha, ela tinha 2 aninhos, então era muito importante nessa transição de um país para o outro eles terem o meu apoio. Os meninos também eram muito pequenos, a minha filha que hoje tem 20 anos também precisava do meu apoio, porque ainda era pequena. Então assim, pra mim, a grande vantagem é os meus filhos. Essa semana mesmo, a minha filha pequena foi dormir com dores de cabeça, dor de barriga, e acordou ainda com a dor de cabeça. Persistiu só durante a manhã e depois à tarde ela já estava melhor. Foi de terça para quarta-feira. E eu tive o privilégio de falar, não, então hoje você fica em casa, eu vou mandar uma mensagem para sua professora avisando que você não está bem e você fica em casa. Vantagem número 1, filho doente, cuidar dos filhos, enfim. Número 2, quando as crianças têm médico, muitas vezes eu não consigo um horário para médico. Nós aqui que estamos na Europa, a gente tem que se sujeitar o que eles oferecem. Olha, eu tenho um horário tal dia e tal hora. É muito difícil, ainda mais com alguma urgência, você tem que aceitar. E se você trabalha fora, como é que você vai aceitar e depois ter que se explicar para o patrão, para o chefe e tal? Então é complicado. Então com crianças, a melhor coisa durante uma temporada é trabalhar em casa. Quem não tem ajuda, né, gente? Porque eu nunca tive ajuda. De vez em nunca, minha mãe vem e tal, mas assim, não tem como jogar a criançada nas costas dela, até porque ela não tá sempre aqui, né? Então, pra mim, a primeira grande vantagem foi o cuidado com os meus filhos. E segundo, gente, ainda sobre eles vêm almoçar em casa. Então, todos os dias eu tô aqui na hora do almoço para estar fazendo companhia para eles na hora da comida, né? Depois, gente, a liberdade de tempo. Eu posso organizar o meu tempo. Hoje, por exemplo, eu tinha uma consulta dermatológica e naquele momento eu tinha que estar disponível. O que eu fiz? Trabalhei durante a manhã bastante, gravei uns módulos aqui do meu curso e tive tempo suficiente disponível para ir ao dermatologista. Tinha agora algumas coisas para fazer, publicações e tal. Tinha essa live aqui com vocês, mas eu pude me organizar. Trabalhei mais de manhã, vou trabalhar um pouco mais agora à noite e tive essa liberdade de escolher, de ter essa flexibilidade de escolher sobre os horários. Quando a gente trabalha contratado, a gente não pode fazer isso, porque a outra pessoa também depende da gente. E muitas vezes é dentro de um determinado horário. Então, é complicado. A liberdade de tempo, para mim, foi primordial nessa coisa da gente trabalhar de casa, né? E depois, gente, também férias, né? Época de férias das crianças. Sempre que a gente quer desfrutar um pouquinho com eles, ou eles não têm com quem ficar, fica em casa depois de qualquer maneira sozinho, ou a gente quer viajar, enfim, então a gente consegue organizar toda essa coisa também, né? Indica sair do trabalho de cara ou conciliar os dois, tanto trabalhar com salgados como trabalhar fora. Gente, eu nunca indico você abandonar o seu trabalho fixo para você se dedicar somente a salgados assim de cara. Não. Não indico porque nem eu fiz isso. Eu fiz uma transição. Na medida que eu vendia mais salgado, eu tirava o trabalho fora. Na medida que eu fazia mais salgados, eu diminuí as horas do trabalho fora. Então eu falei, bom, agora eu posso deixar esse, porque eu tinha muito trabalho picado. Então eu fui deixando os piores trabalhos que eu tinha e fui aumentando a quantidade de salgado. Pude atender mais pessoas. E ao final chegou um momento que eu tive que deixar todos os meus trabalhos fora e trabalhar somente com os salgados. E foi onde eu implementei os brigadeiros também. Então aí, trabalhar com salgados e brigadeiros, para mim, é ótimo, excelente, desde que você faça uma transição. Não abandone o seu trabalho fixo, que é a sua garantia de momento,
para trabalhar só com salgados e brigadeiros. Ok, gente? Mesmo que você esteja numa metodologia, mesmo que, por exemplo, seja eu a sua mentora, que você tenha comprado o meu curso, eu não indico você deixar o seu trabalho fixo. Precisa sim ter uma organização para você levar as duas coisas junto. A não ser que você já entre assim de cara faturando horrores, um boom, uma bomba, tá fidelizando esses clientes aí sim. Se não, caso contrário, não. Não deixe o seu trabalho fixo para trabalhar só com salgados e brigadeiros. Faça uma transição. No começo, leve as duas coisas junto, tá bom? Esse é o meu conselho. Como organizar isso? Como que você organiza as duas coisas, né? Trabalho fora e trabalho com salgados e brigadeiros. Pessoal, aqui... no início para mim foi complicado, porque eu ainda não conhecia sobre a cafeteira tá desligando. Eu tava tomando um cafezinho agora, vou fazer um pouquinho de barulho. No começo para mim foi complicado, porque eu trabalhava muito com salgados fritos na hora. Eu não tinha ainda conhecimento suficiente para trabalhar com frito congelado, com congelamento, com essa coisa de envio para fora. Todo essa metodologia que eu tenho hoje, que me permite tirar férias, que me permite vender no final de semana, mesmo sem estar ali fisicamente, me permite viajar. Essa semana passada, por exemplo, eu estava fora e estava vendendo. Então, assim, antes, quando eu não tinha essa metodologia, era complicado. Mas, mesmo que você tenha que servir, trabalhar fora e servir o salgado frito na hora, dá pra você fazer isso desde que você tenha uma organização. Você tem que separar um dia de compra, você tem que separar um dia de recheio, um dia de massa, um dia de produção, enfim, um dia para atendimento, para você ter aquele salgado ali pronta entrega, que é a melhor opção que existe. Então, assim, desde que exista esse tipo de organização. Se você trabalha fora, você vai ter que, claro, aí é que entra a questão da prioridade, né? Se você costuma chegar, tomar um banho, sentar no sofá, tomar um café e atualizar aí as redes sociais, já não vai mais ser muito assim, né? Você vai ter que priorizar. Bom, eu quero trabalhar com salgados e brigadeiro, então hoje eu vou fazer a minha massa de brigadeiro. Pessoal, uma massa de brigadeiro, ela é rápido para fazer. Você vai se dedicar tipo meia hora, 40 minutos para fazer uma massa. Meia hora, 40 minutos para você começar a pegar a panela, pegar o leite condensado e tal, para você juntar tudo. Então, esse é o tempo que você vai se dedicar ali para preparar essa massa. Depois ela vai ter que descansar, você vai ter que deixar essa massa descansando. Acabou o seu trabalho com aquele brigadeiro, com aquela massa. Entende como dá para conciliar? Um dia você pega e passa no mercado com a sua listinha, porque tem que ter uma agenda. Organização é tudo nessa vida. Agenda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias anotadinho, hora por hora. Dentro das 7 até as 5 da tarde, eu tô trabalhando fora, então tá trabalhando. Só que passou desse horário, você já se organiza. Tal dia eu vou passar no mercado, tal dia eu vou fazer isso e tal e tal. Quando o cliente te chamar, você já tem o produto à pronta entrega. Você não vai se descabelar porque não consegue entregar. Então faz parte da organização, né? Precisa se organizar em vários dias. Exemplo, fazer massa, recheio com antecedência. Acabei de falar isso aí pra vocês, né? Que sim, que você pode pegar um dia, né, para organizar essa parte da massa, do recheio, do brigadeiro, fazer as compras. Pessoal, fazer compra toma tempo, porque você precisa comprar embalagens, você precisa comprar os recheios, você precisa comprar os ingredientes das massas, que normalmente não é tudo em um lugar, a não ser que você já esteja... Não, você está começando, né? Então não é o caso. Então você vai comprando em lugares separados, picadinho, vai aproveitando o preço de um lugar, preço de outro. Então o que acontece é que você realmente não consegue fazer tudo de uma vez, assim, de um minuto para o outro. Então as compras, ela ocupa tempo. Então é sempre bom você tirar um dia que você tenha mais tempo para poder fazer as compras. Se é no sábado, separa o sábado. Se é na quarta-feira, vai na quarta-feira.
O dia que você tem mais tempo livre, você usa esse dia para fazer as compras. Já no final de semana, você organiza a sua produção, vê o que você quer preparar essa semana, faz todas as suas compras e vai lá e produz os teus salgados. Por etapa, não esquece, tá? Por etapa. Preciso pegar encomenda com muitos dias de antecedência? É assim, depende do que você tem aí como organização na parte do congelamento, por exemplo. Se você não tem freezer de maneira alguma, eu, por exemplo, na minha primeira produção, meu freezer era aquela coisinha quadradinha assim, bem pequenininha. E eu tive que me organizar com esse freezerzinho pequenininho, porque eu queria trabalhar pronta entrega. Eu queria aquela coisa diferenciada. Eu não queria que o cliente me pedisse e depois eu ia fazer o salgado para depois entregar para ele. Eu queria que ele me pedisse e eu dizer, sim, eu tenho, eu posso te atender. Eu queria ter esse diferencial no mercado. E foi super bom, deu muito certo para mim. Então, se o cliente, agora se não é o teu caso, se você não tem de maneira alguma nenhum espaço, não consegue se organizar, aí você vai ter que pedir pelo menos uma semana ou duas para esse cliente. E atenção, gente, sempre peça um pagamento de 50% no ato do pedido. Porque existe clientes que sim, que desiste. E se esse cliente desistir, você está em processo de produção, você não tem como armazenar, não tem como congelar esse salgado. E na última hora o cliente cancelou, aí é uma desilusão. Então, se você pedir sempre 50%, o cliente também não vai querer perder o dinheiro dele, né? Então, aí você não vai ficar no prejuízo total também, tá? Então, é muito importante, sim, você sempre pedir um adiantamento para esse cliente na hora da produção. Então, aí depende, se você não tem espaço, você precisa de 7 a 15 dias, 1 ou 2 semanas. Se você tem espaço para armazenar, você pode oferecer para ele a pronta entrega. Se você trabalha fora, organiza os seus horários, a sua agenda dentro do horário que você está tranquilamente em casa, sem desespero, para poder atender esse cliente. Porque não adianta nada, a gente na necessidade, querendo fidelizar cliente e tal, vai lá no último momento e fala pro cliente, não, pode vir que eu te atendo, não sei o quê. E você nem chegou em casa, nem sabe que horário vai chegar direito. Gente, aqui na Suíça, por exemplo, tá nevando. Aí você pega aí um acidente, alguma coisa assim. Acontece, pode acontecer, já aconteceu muitas vezes comigo, né? Só que eu tava muito adiantada. O cliente também pediu com antecedência para eu chegar lá no local, entendeu? Então tem que pensar em tudo isso aí, tá? Em cima da hora assim não pode ser, tem que ter realmente uma organização. Se o cliente pediu em cima da hora, ou ele vai buscar, ou ele tem que entender que você precisa chegar para preparar esse salgado, tá bom? Não cai nessa loucura de aceitar tudo, porque depois na hora de entregar vai ser difícil, vai ser complicado, você vai acabar passando vergonha e desilusão, né? O feedback não vai ser legal. Dicas de como iniciar e conciliar com o trabalho sem se frustrar. É isso, pessoal. Aqui, eu não... Essa parte aqui de como organizar, de como começar, dicas, eu já dei as dicas para vocês aqui, né? Que é se organizar com o tempo de vocês dentro do trabalho. Você vai olhar qual que é o seu horário de trabalho. Aí você vai pegar o dia que você menos trabalha, vai fazer as tuas compras. No final de semana você já organizou toda a sua agenda. Você sabe o que você vai produzir, você sabe o que você tem ou não tem em casa, o que você vai precisar comprar. Gente, a coisa mais ruim que tem é você começar a fazer um salgado e de repente você se dá conta que você não tem o caldo quinoa para colocar naquela massa. É muito horrível isso. Você não se organizou direito. Entende? É uma questão de organização. A não ser que você habita dentro de uma casa que tem muita gente, alguém foi lá e usou. Mas para isso, dentro do meu curso, eu ensino detalhadamente como é que você vai separar o seu material para ninguém ir lá e usar e acontecer essa desilusão. De você procurar, ai meu Deus do céu, na hora que você coloca tudo lá, já tá com tudo pronto, cadê o caldo quinoa? Não tem, né? Então a gente tem que ter toda essa organização. Lá dentro eu ensino detalhadamente. Aqui não dá, né, gente? Porque é muito tempo e é uma coisa muito, muito, muito pessoal, privada mesmo. A organização todinha
do negócio. Então é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês aqui. Se vale a pena, você trabalha fora, você não tem tempo de trabalhar com salgados e brigadeiros, se você colocar uma prioridade, você tem tempo sim. E não precisa largar de cara o teu trabalho fixo. Se você tem marido, que ele é braço firme aí com você, convida ele para te ajudar. Convida ele para empanar, convida ele para mexer a massa para você. Tem crianças, as crianças respeitam as regras de higiene. Se eles respeitam, se você tá ali do lado também, é claro, a criança também pode te ajudar, a criança grande, né? Então você pode contar com eles também. A organização ela é feita dessa maneira. Compensar, compensa, é rendável, vai chegar um momento que se você colocar foco, você vai ter que deixar o trabalho fixo para ficar só com salgados e brigadeiros. Tá bom, gente? Lembrando que o brigadeiro é assim, super rápido e fácil de preparar. Desde que você, claro, você saiba preparar, né, as massas, que você tenha já uma certa experiência com ponto e tudo. Você vai preparar a massa no máximo 40 minutos, vai deixar essa massa descansando e depois no outro dia que você vai trabalhar com ela. Entende? Aí é o trabalho de bolear. Se você tiver pedido, se você não tiver pedido, você nem vai trabalhar com ela amanhã. Você pode deixar ela congelada, que essa parte eu também ensino dentro do meu curso, como é que você congela os brigadeiros com segurança e oferecer um bom produto top, gourmet, premium para o seu cliente aí, para fidelizar todos. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês aqui, essa experiência que eu queria compartilhar com vocês aqui. Dúvidas? Chama a gente no direct, comenta aqui nesse vídeo que nós estamos aqui disponível para atender vocês. Boa noite, pessoal, até a próxima!